Bem, nós vamos começar aqui mais uma videoaula tratando aqui sobre o assunto razão, né, que nós já iniciamos, um assunto bem simples, né? Razão nada mais é do que o quociente de um número A sobre o número B. O A, essencialmente, ele tem que ser diferente de zero, né? Aliás, o B tem que ser diferente de zero. E nós vamos ver aqui alguns pontos que nós colocamos, ok? Então, dando sequência aqui, o nosso conteúdo. Vamos aqui refletir um pouco, tratando aí sobre a questão da razão entre grandezas de espécies diferentes, né? Dentre essas grandezas de espécies diferentes, nós queremos elencar aqui algumas para o nosso conhecimento, né? Dentre elas, nós queremos destacar aqui a questão, por exemplo, né, do consumo. Deixa eu só pegar aqui no lápis aqui para a gente dar um destaque. Então, entre os exemplos aqui nós temos, né, o consumo médio, velocidade média, ou seja, nós estabelecendo aqui a razão, né, a densidade demográfica, a densidade absoluta, dentre outras razões entre grandezas de espécies diferentes, certo? Então, nós vamos refletir um pouco sobre essas temáticas, que é bem simples, né? Que precisamos ter um entendimento bem amplo. Então, vejamos aqui. Vamos destacar aqui algumas. Então, a primeira delas, nós queremos destacar aqui, né, a razão entre grandezas de espécies diferentes, é o consumo médio, né? O consumo médio. Vejamos esse exemplo aqui que eu coloco, né? Então, você observa aqui, ó, Beatriz, um exemplo aqui. Nós temos, foi de São Paulo, né, a Campinas, aí, de São Paulo a Campinas, que sobra ilustrativo, né? Nós temos aqui 92 quilômetros, né, no seu veículo. Então, foram gastos, né, nesse percurso 8 litros de combustível, né? Então, qual é a razão entre a distância e o combustível consumido? Então, o que significa essa razão? Então, nós temos aqui uma pequena solução. Nós temos aqui a quilometragem, né, o espaço, e a quantidade de litros, né, 92, estabelecemos aqui a razão, 92 quilômetros, levando aqui 8 litros, né, com 8 litros, aliás. Então, nós temos aqui essa razão aqui, ó. Então, dividindo aqui, fica aproximadamente 11,5 km por litro, né? Então, é um caso que você pode utilizar, né, certo? Utilizar esse artifício da razão, né? Dentro dessa situação aí cotidiana. Ser razão entre grandezas de espécies diferentes. Então, citam aqui a grandeza quilômetro e a grandeza litros, né? Então, você observa aqui que essa razão, ela representa o consumo médio do veículo de Beatriz, né? E vem significar que cada litro consumido foram percorridos o quê? 11,5 quilômetros. Então, é um caso típico aí de probleminha que pode envolver essas operações matemáticas bem simples, né? Estabelecendo consumo, certo? Ou seja, nós temos aí estabelecendo a razão da distância entre São Paulo e Campinas, né? Ou seja, a distância é de 92 quilômetros, e aí a quantidade de litro de gasolina que é gasto, né? Então, através desse cálculo da razão, você consegue mensurar isso de uma forma bastante significativa aí. Então, um ponto interessante. Vamos adiante aqui. Vejamos outro exemplo aqui, a questão do outra grandeza de espécie diferente, né? Estabelecendo aqui uma razão, é a velocidade média. Então, a velocidade média, nós temos aqui a velocidade média, Moacir, né? Moacir fez um percurso, né? Um percurso do Rio de Janeiro, né? A São Paulo, né? Então, nós temos aqui, partindo do Rio de Janeiro, aqui, ó, desse ponto aqui,
até chegar aqui a São Paulo, em Guarulhos, né? Então, nós temos aqui, certo? Leva quanto aqui? Ó? 450 quilômetros, né? 450 quilômetros aproximadamente em 5 horas. Então, qual é a razão entre as medidas dessas grandezas? Então, nós temos aqui quilômetro, 450 quilômetros, ou seja, o espaço percorrido sobre um intervalo de tempo, né? 5 horas. Então, a razão estabelecida aqui, nós temos aqui 90 km por hora, né? Então, está aqui ó, a razão. Então, 400 km em função da hora, ou seja, espaço percorrido em relação ao tempo. Então, leva em média aí 90 km por hora, ou seja, o Moacir sai do Rio de Janeiro até São Paulo, ok? Então, é outro típico, né, de grandeza de espécie diferente. Nós temos aí a grandeza quilômetro por hora em função do tempo, ou seja, a velocidade média, né? Nós temos outro ponto aqui, outra grandeza de espécie diferente, né, que nós podemos aqui destacar, é a grandeza de densidade demográfica. Por exemplo, o estado do Ceará, nós temos aqui o estado do Ceará, tem uma densidade demográfica, né, segundo aí os dados do IBGE 2007, um dado aqui só para a gente estabelecer essa razão. Nós temos aí o número de habitantes, né? O número de habitantes aqui vai ser 80, no caso aqui vai ser 8 milhões, né? 8 milhões de habitantes, 185.286 habitantes. E a área a área aqui é de 148.825,6 metros quadrados. Então, determina a razão entre o número de habitantes, que é esse aqui, ó, em relação à área, certo? Então, nós temos aqui a razão. Deu aproximadamente 55 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, outro caso de densidade demográfica, estabelecendo a quantidade de habitantes em relação à área de quilômetros quadrados ou metros quadrados. Outro caso que nós podemos utilizar a razão, né, com grandezas diferentes, né, nós podemos destacar bem aqui, é a densidade absoluta ou massa específica. Imagina aqui esse cubo, como você está vislumbrando bem ele aqui, né? Você tem esse cubo aqui, certo? Todo esse cubo aqui. Nós temos, só para ilustrar aqui, ó, nós temos de aresta aqui 1 metro, mais outro metro aqui, outro metro. Então, o volume aqui vai dar o quê? 1 metro cúbico, né? Então, nós temos a massa, né? A massa aqui, um cubo de ferro de 1 centímetro de aresta, certo? Ou 1 centímetro, ou metro, aí vamos buscar aqui centímetro, né? Tem massa igual a 7,8 gramas. Determina a razão entre a massa e o volume. Então, a massa aqui é de 7,8 gramas em relação ao volume, que é 1,5 metro cúbico. Então, isso aqui dá exatamente 7,8 gramas centímetros cúbicos. Então, estabelecendo aqui a razão. Então, essa razão que representa a densidade absoluta do ferro significa que 1 centímetro cúbico de ferro tem 7,8 gramas de massa. Então, é outro caso. Então, nós vimos aí 4 casos específicos, né, que você pode utilizar de sobremaneira, né, os conhecimentos da razão, né, envolvendo consumo, envolvendo a velocidade média, a densidade demográfica, quantidade de habitantes em relação à área em metros quadrados, e também a questão do volume, né, o volume em relação à massa. Então, são esses casos que você pode utilizar de sobremodo os conhecimentos da razão, ok? Para isso, eu queria trazer, nessa segunda parte, o estudo das razões. Interessante, depois vamos estabelecer algumas listas de exercício e depois vamos dar sequência ao nosso conteúdo, ok? Então, fique aí com essas orientações e para que cada vez mais possamos
nos aprofundarmos nesse conhecimento tão interessante que é o conhecimento do estudo da razão, que é o quociente entre dois números, o quociente da divisão entre dois números, ok? Então, é importante que você consiga dar sequência aos estudos, revisando e compreendendo cada vez mais esse conhecimento, ok? Então, até a próxima.